Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e nessa aula nós vamos falar sobre um tema que é bem recorrente em relação ao 3D e que muita gente está sempre me perguntando como é que a gente vai saber qual é a configuração da máquina, qual é a melhor opção e se a minha máquina realmente suporta trabalhar com 3D e com renderização. É por isso que eu vou apresentar aqui uma ferramenta bem prática da Maxon, que é a mesma empresa que fabrica o Cinema 4D. Então você vai poder utilizar esse recurso para saber realmente se sua máquina suporta bem trabalhar com polígonos, trabalhar com renderização. Você vai primeiro entrar no Google e vai selecionar o link que está abaixo aqui na descrição do vídeo para poder entrar no site da Maxon. Nesse site você vai encontrar a ferramenta Cinebench. É uma ferramenta bem legal, bem simples para você poder utilizar, que ela vai fazer duas coisas principais. Ela vai testar a sua CPU, ou seja, a configuração do seu processador em relação ao render, e a configuração da sua placa de vídeo em relação aos polígonos. É aqui que a gente vai realmente entender como é que funciona, a renderização e a modelagem 3D. Lembrando que as duas coisas estão separadas e geralmente elas trabalham melhor com o processador quando se trata de renderização e quando se trata de 3D, de criação do modelo, a gente vai estar trabalhando principalmente com a placa de vídeo. Para que a gente possa configurar essa ferramenta, você vai clicar em Download e depois de fazer o download você vai extrair o arquivo. E aí você vai encontrar aqui o instalador Cinebench. Na verdade, ele é apenas um executável. Quando você selecionar aqui, ele não vai instalar no seu computador, ele vai simplesmente abrir o programa para que a gente possa fazer os testes. Então, vou dar duplo clique, vou clicar em executar. Ok, a ferramenta já está aqui disponível. Olha só que legal. A primeira coisa que você vai ver aqui do lado esquerdo é a configuração para você poder selecionar a placa de vídeo ou o seu processador para poder fazer o teste. Logo abaixo você vai ter a configuração do seu sistema, é onde você vai poder ver qual o processador que você tem instalado, qual a quantidade de núcleos que ele tem disponíveis. E você vai perceber que ele tem núcleos físicos e núcleos virtuais, tá certo? Então tem 4 núcleos físicos e 8 são virtuais, né? Na verdade, o total são 8 núcleos, tá bom? Ele também vai descrever qual é o meu sistema operacional, porque dependendo do seu sistema, você consegue utilizar mais recursos, como por exemplo, um Windows 7 de 32 bits, ele não suporta mais do que 4 GB de memória, né? Então, 64 bits já tem um potencial maior. Você também vai ver a versão do programa Cinebench, que no caso aqui é 64 bits, e a minha placa de vídeo, que é uma Quadro 2000, tá certo? Então tenho todas as configurações aqui do meu computador. Logo abaixo ele vai determinar o ranking das melhores configurações aqui já testadas por ele, mostrando aqui em primeiro lugar o Intel Xeon, e você pode selecionar mais opções aqui em detalhes para que você tenha mais informações do sistema operacional da máquina, qual a placa de vídeo que ele está trabalhando e etc. Você pode adicionar mais configurações aqui em detalhes. O que vamos fazer é simplesmente testar os dois elementos principais da renderização e da modelagem 3D. Então vou estar clicando aqui na opção de CPU para poder estar testando o meu processador. Então vamos clicar em Run e aguardar aqui o processo de renderização. Eu vou deixar o processo acontecer aqui completamente para você poder entender e ver o tempo que ele leva para poder fazer esse processamento. Observe que durante a renderização ele mostra o número de processadores que a gente tem, tá certo? Olha lá, são 8 quadradinhos que estão renderizando aqui. E no seu computador você vai ver quantos processadores você tem na sua máquina, tá certo? Então é isso aqui, ó, que ele vai fazer para poder testar o processamento do computador. Ok,
Na cena a gente percebe que tem diversos elementos reflexivos, elementos também que são translúcidos e elementos transparentes que vão dar esse efeito de visualização aqui do render para a gente poder testar a configuração da máquina. Então, após ele terminar o render aqui, ele vai mostrar no ranking aonde é que está selecionado o meu processador. Então, ele está aqui, olha, em quinto lugar, com um valor de 600, ele ficou nessa posição. Então, a gente pode ter a ideia de qual é a configuração ideal para que a gente possa estar trabalhando, tá ok? Então, olha só. Então, o meu computador está no nível aqui intermediário, né? Um nível mais para baixo, né, desse processamento, o que significa que a minha máquina ela não é tão rápida também para renderizar. Observe que esse valor é a metade do valor aqui do Intel Xeon, que é o que está em primeiro lugar nesse ranking. Observe que esse ranking é criado pelo Cinebench, ou seja, são as máquinas que ele já testou, não é? Então ele já coloca aqui algumas máquinas para a gente poder se basear na configuração, e aí você já vê que essa configuração no meu computador está na metade desse valor, né? Então eu tenho uma configuração aqui intermediária, né? Vamos agora testar a configuração da placa de vídeo. Vamos clicar na opção Run para poder testar a nossa placa. Vamos lá. Nesse processo ele vai gerar aqui um filme, tá certo? Um pequeno filme aqui em 3D, aonde ele vai criar a visualização e testar a velocidade da placa de vídeo em relação à configuração dos polígonos, tá bom? Então olha lá. Ok, então aqui é o término do filme. Ele agora vai mostrar aqui os dados para a gente, olha só. Ele configurou aqui a minha placa de vídeo com apenas 30 FPS. Tá bom? Ele colocou aqui um valor bem baixo, tá certo? Mas a gente vai fazer o seguinte, tá? Essa configuração aqui, ela fica mais baixa devido a outros processamentos que você também tem no seu computador. Como eu estou gravando aqui o vídeo também, ele colocou valores mais baixos para essa configuração. No teste, com todos os programas fechados, ele atingiu o valor de CPU de 660. E no valor de OpenGL, ele chegou até 49 FPS. É um valor baixo também, tá certo, gente? Observe aqui que o valor para quadro K4000, que também é uma placa mais voltada para vídeo, foi o valor de 67. Olha aqui, olha no ranking. Então você pode ter valores variados, esses valores podem aumentar ou diminuir, mas o ideal é que você deixe todos os programas fechados para que você consiga fazer esse teste. Sabendo qual é a configuração do seu computador, não significa que você também vai estar com a máquina que não vai suportar a funcionalidade da ferramenta, tá certo? Ele vai funcionar sim. O que você vai ter é um pouco mais de dificuldade para poder trabalhar quando tem muitos polígonos ou ainda tem um tempo maior de renderização devido à configuração do seu processador, tá bom? Então, quanto menos núcleos, mais tempo ele vai levar para renderizar. Ok? Então é isso aí, gente. Olha, essa é mais uma ferramenta para você poder trabalhar, tá certo, em 3D. Entenda que você, além de conhecer da ferramenta SketchUp, da ferramenta V-Ray ou outros programas 3D que você usa, também é importante você conhecer a sua máquina e saber quais são as melhores configurações para a gente poder trabalhar. Ok, agora que você já conhece essa ferramenta, eu gostaria da sua participação lá no V-Ray Labs. Qual foi a configuração que você conseguiu para a sua placa de vídeo e o seu processador, dizendo qual é o processador que você está usando e a placa de vídeo que você está usando. Dessa forma, nós aqui da comunidade vamos saber qual é a melhor configuração para a gente poder trabalhar. Então eu agradeço a sua participação, clica lá no V-Ray Labs e assim ajudar a comunidade a escolher qual é a melhor configuração para se trabalhar com 3D hoje, tá certo? Então vamos lá participar. Um forte abraço e valeu!